O namoro é prostituição, mas só que a nossa sociedade, né, define o namoro como uma outra... Mas como assim prostituição, apóstolo? Sim, então, por exemplo, alguém diz, ele é meu namorado, ele é minha namorada. Está a se prostituir? Não, é errado. Bem, seja as igrejas, também vieram legalizar a própria prostituição. Eles acresceram mais uma palavra no namoro. E eles chamam agora namoro cristão. Também é prostituição, é tudo satânico. É um pecado de sexo, ok? Uma mulher ir arrumar o quarto do seu suposto namorado, ou noivo, ou como. É um pecado de sexo. Como assim, de acordo com a revelação de Deus, isto em Cacu, capítulo 146. Verdadeiramente não se trata de minha namorada, mas minha prostituta. Porque, sim, porque vê algo, porque o namoro não existe, ok? O que nós chamamos hoje de namoro, outrora era prostituição. Certo? Será que maquiagem é pecado? Sim ou não só? Usar maquiagem é pecado? É totalmente pecado. O que é? Agatha Star. Por que a humanidade... Porque a sociedade não pergunta-se onde está a origem da infidelidade. Onde está a origem do divórcio. Ou o que está por trás disso? O que Deus diz? Está no namoro. Que é prostituição. Ok? Porque esta mesma prostituição acarreta maldições. E estas mesmas maldições a pessoa irá poder viver durante o seu casamento. E é neste sentido com que o casamento não será aquela lua de mel. Mas uma das formas mais boas de mantermos contato com o Senhor é indo à igreja. O maior pecado hoje é você ser membro de uma igreja católica, protestante, evangélica e branamista. E atenção, diante de Deus, um homem que vai em uma igreja e um homem que, por exemplo, vai em casa de uma prostituta, o que vai em casa de uma prostituta é mais santo do que aquele que vai em uma igreja. Porque aquele que vai em casa de uma prostituta, ele já está com que está a pecar. Mas aquele que vai em uma igreja, então o diabo faz-lhe acreditar que o que ele está a fazer é correto. Todos os ouvintes devem saber. Um homem que aproxima a sua mulher por trás como um animal é um pagão. Um homem que coloca a sua boca na xuxa de uma mulher no lugar do seu bebê é totalmente abominável. Um homem que no ato sexual permite a sua mulher subir por cima dele como se ela fosse o homem é totalmente abominável e isto é pecado. E ambos devem confessar publicamente. Quero perceber, o apóstolo disse agora que as supostas igrejas são morgues, não são igrejas. É uma legalização. Sim, porque não existem igrejas, só há uma igreja, que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é uma denominação religiosa. A Igreja de Cristo é o corpo místico de Cristo. A Igreja de Cristo são todos aqueles que abandonam estas morgues, não é? Estes cemitérios, a quais vocês chamam de igrejas, para por sua vez reconhecerem o profeta vivo do seu tempo. As pessoas, quando ouvem a palavra fornicação, vai-lhes logo na mente em relação ao ato. Não é necessariamente o ato, mas é o fato de estar apaixonado pela cobiça, o luxo e a imoralidade, não é? É um pecado uma mulher que não é virgem casar com vestido branco. Chama todos que descobrimos o paraíso na Terra. Temos para si um pacote completo de paz, inspiração e muito aconchego. Os melhores sabores da cidade, o melhor atendimento no quiosque da diva e mais, com vista ao pôr do sol. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Dicas no Ar. E já chegamos à 10ª temporada. É isso mesmo, Máquina da Fotoarte para vocês na 10ª edição, é verdade. 10ª temporada não, estou acelerada porque nós queremos passar já para a 2ª e mais temporadas do Dicas no Ar. Mas por agora é só a primeira e a 10ª edição com um tema para lá de especial, um tema de extrema importância, responsabilidade que vamos levar para vocês nesta edição. Mas antes, já subscreveram o canal? Deixou o seu like, comentou e convidou a todos a fazer parte desta mega festa do conhecimento? Se ainda não, faça agora porque vai perder. Hoje teremos um tema super especial, como já havia dito.
Vamos falar sobre a fornicação no seio dos jovens. É isso mesmo, a fornicação no seio dos jovens. Eu acho que lá em casa já surgem assim comentários do que vamos falar hoje. Mas há uma novidade que vão descobrir hoje com o meu convidado, Apóstolo Hugo Zé. Seja muito bem-vindo. Obrigado, e obrigado a toda a produção e grato pelo convite. Apóstolo, qual foi a sensação ao receber o convite para fazer parte do Dicas no Ar? Bem, eu fiquei feliz, sobretudo em relação ao tema. O tema interessou-me bastante. É um tema a qual tenho procurado abordar, mas ainda não tive a oportunidade, né, de um tempo de antena como o vosso, para poder então esmiuçar daquilo que eu tenho em relação ao mesmo tema. Exatamente, temas como estes só no Dicas no Ar, então chamem todos, venham, porque nós vamos começar uma grande festa. Eu já sei que lá em casa já conseguiram notar que estamos assim, fora o nosso sofá, é especial mesmo para este tema da fornicação. Não poderia ser num sofá, por isso vai ser em cadeiras separadas para que o apóstolo possa falar então tudo o que você não sabe neste episódio. Apóstolo, quanto tempo tem após ao seu batismo, após o tempo que recebeu Jesus em sua vida? Quanto tempo faz já? Bem, eu desde que me converti a Cristo, já lá se vai 10 anos. Há 10 anos que eu me converti verdadeiramente a Cristo, porque outrora eu estava perdido nas morgues evangélica, mas pese embora a graça do Senhor prevaleceu em mim, que eu reconheci o caminho de Deus, o caminho provido por Deus para os nossos dias, através do seu profeta mensageiro, que é o profeta Caco Filipe. E como foi o processo de libertação? Conversão. Sim, bem, isto foi em 2012, né? Em 2012, no ISTM, o Instituto Superior Técnico Militar, a qual eu frequentava, quando eu descobri a mensagem do profeta Caco Filipe, então, aí pela predestinação, de acordo com Atos capítulo 13, versículo 48, eu pude reconhecê-lo e acreditar. Ok, apóstolo, vamos passar assim para o nosso tema agora. A primeira pergunta que surge é: o que é a fornicação propriamente? Bem, em relação à fornicação, primeiramente eu gostaria de poder realçar que a definição que as pessoas têm, ou a compreensão que as pessoas têm, é necessariamente falsa, porque a fornicação não visa necessariamente o que as pessoas compreendem. O que é a fornicação? De acordo com o dicionário Larousse, o dicionário Larousse, ela chama como pecado de luxúria. E a fornicação é o facto de estar apaixonado, ou de estar, exato, a fornicação é o facto de estar apaixonado pela cobiça, pela luxúria e pela imoralidade, e a qual também inclui a prostituição, a corrupção e mesmo também contendas e muito mais. No caso, a fornicação não é unicamente o ato? Não necessariamente o ato. Por isso que o próprio dicionário Larousse o chama de pecado de luxúria. Okay. As pessoas, quando ouvem a palavra fornicação, vai-lhes logo na mente em relação ao ato. Não é necessariamente o ato, mas é o facto de estar apaixonado pela cobiça, o luxo e a imoralidade, não é? E a qual podendo incluir do que eu já pude realçar, que é a corrupção, a própria prostituição e também a contendas e assim sucessivamente. É esta a verdadeira definição da fornicação, do que as pessoas devem compreender. Será que podemos dizer então que a fornicação é um conjunto de pecados? Bem, o dicionário define ela como pecado de luxúria. É isto que o dicionário define. Isto também é já... Bem, normalmente, não é? Nós definimos as coisas da nossa maneira. Okay. E muitas das vezes é para podermos legalizar qualquer coisa, ou então para podermos nos sentir melhor. Vejamos o seguinte, já que estamos a falar sobre este assunto. Por exemplo, o namoro, não é? O namoro é prostituição, mas só que a nossa sociedade, né, define o namoro como uma outra... Mas como assim prostituição, apóstolo? Sim, então, por exemplo, alguém diz, ele é meu namorado, ele é minha namorada. Está a se prostituir? Não, é errado. Como assim? Sim, falar que alguém é meu namorado ou é minha namorada
Isto é que nem, conforme eu dizia, conforme as pessoas dizem, tapar o sol pela peneira. Não sei se o termo correto é isto. Com a peneira. Sim. Então, verdadeiramente não se trata de minha namorada, mas minha prostituta. Porque, sim, porque vê algo, porque o namoro não existe, ok? O que nós chamamos hoje de namoro, outrora era prostituição. Então, o diabo, por sua vez, foi inovando as coisas, então foi romantizando também as coisas. E para favorecer o pecado, é necessário com que as definições sejam diferentes, para que as pessoas não venham conforme eram visto outrora. Mas, apóstolo, nós precisamos perceber, eu quero perceber, e lá em Certo. casa também. Eu já ouvi em muitas igrejas e na sociedade em si a se dizer que o namoro é a preparação para o casamento. E agora o apóstolo diz que namoro é prostituição. Eu quero perceber qual é o nome que se dá a esta fase? Bem, Prostituição? sim, bem, seja as igrejas também vieram legalizar a própria prostituição. Eles acresceram mais uma palavra no namoro. E eles chamam agora namoro cristão. Também é prostituição, é tudo satânico. São que você vê algo, seja namoro cristão, seja namoro, não há namoro cristão, não há namoro nada. Tudo isto, de acordo com a perfeita vontade de Deus, não existe na palavra de Deus namoro. O que há é o seguinte: quando um homem pretende casar uma mulher, há procedimentos. Por isso que em uma geração, quando alguém deseja fazer qualquer coisa, a pergunta que ele deve colocar-se é: o que é que Deus diz hoje? Eu vou dar um exemplo indo nas Sagradas Escrituras. Em Gênesis capítulo 24, quando Abraão queria que o seu filho Isaac casasse, o Isaac não foi namorar a Rebeca, ou sei lá, de uma outra maneira, conforme nós vemos hoje. O que o Eliezer, o servo de Abraão, fez para que o Isaac pudesse ter a Rebeca é que os nossos bisavós fizeram. Como os nossos bisavós casaram? Os nossos trisavós, como é que eles casaram? Então, é a maneira correta que qualquer um também deve casar. Mas o apóstolo, desculpa, o apóstolo está a querer dizer que não deve existir namoro, é simplesmente nos conhecermos, não há conhecimento, é simplesmente casarmos. Sim, por isso que há um procedimento, por isso que há uma via traçada por Deus de geração em geração. Mas o que as pessoas chamam de namoro, que eles conhecerem, não tem nada de conhecer. A princípio, todos que você ficam a falar que não, ele é minha namorada, ou ele é meu namorado. Inconscientemente, ele é minha prostituta, ou ele é meu prostituto. E por outra, isto que vocês dizem que não, é conhecerem-se, devem conhecer, não há nenhum conhecimento ali. Aquilo é por que é a legalização da prostituição? Porque através mesmo deste dito namoro que eles chamam, que eles legalizaram e que eles romantizaram, então as pessoas aproveitam-se mesmo já a pecar. Mas como é que foi no caso do apóstolo? O apóstolo é casado? E como Sim, é que foi? Como é que foi este processo? Bem, o meu caso foi de acordo com a palavra de Deus. A princípio, eu estava para casar em 2011, não em 2012, perdão, não em 2013 que eu casei. Quando a minha esposa estiveram aqui em Angola, chegaram em Angola, né? As pessoas já sabiam que o seu pai, não é? A qual era pastor na morgue, a qual eu fazia parte, gostava de mim, queria que eu casasse uma das suas filhas. Então eu simplesmente pedi ela em casamento. Mas ainda não tinha, atenção, não tinha ainda a luz de Deus na minha vida, ainda não tinha Cristo. Eu estava preso nas morgues. As morgues são essas, vocês chamam igrejas, né? São igrejas, né? De acordo o vosso, também é uma legalização. O diabo foi inventando as coisas. São morgues na realidade. O termo correto é morgue. Mas vocês chamam a igreja. Não tem nada a ver da igreja. Então, aconteceu que eu pedi ela em casamento. E quando nós fomos na casa dos seus pais, para poder fazer a apresentação, porque é o que é o correto, infelizmente não deu sucesso porque nós não tínhamos mais a mesma fé. Okay. Então passou o tempo até que em 2013 os seus pais, né, mandaram-me chamar, eu fiz a apresentação e casei ela. Mas eu quero perceber, o apóstolo disse agora que as supostas igrejas são morgues, não são igrejas. É uma legalização. Sim, porque não existe igrejas, só há uma igreja, que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é uma denominação religiosa.
A igreja de Cristo é o corpo místico de Cristo. A igreja de Cristo são todos aqueles que abandonam estas morgues, não é? Estes cemitérios, a quais vocês chamam de igrejas, para por sua vez reconhecerem o profeta vivo do seu tempo, que é o profeta mensageiro que Cristo vai poder enviar. Por exemplo, no tempo de Jesus, havia Jesus de Nazaré como profeta, segundo o Deuteronômio 18. E existiam as igrejas, que eram as morgues, que eram os cemitérios, que eram dos fariseus, saduceus, helenitas e herodianos. Estas, por sua vez, não eram de Deus. Elas eram morgues, eram cemitérios, porque eram um lugar em que as pessoas poderiam ir lá para poderem ser enterradas. Mas o apóstolo faz parte de alguma morgue? Pela graça de Deus, não. Pela graça de Deus, eu fui liberto, não é? E a graça de Deus prevaleceu em mim. E já não me encontro preso em nenhuma destas morgues que há sobre a terra. Ok. Apóstolo, o apóstolo disse que não existe namoro e sim prostituição. Eu já fico baralhada porque, no mínimo, muita gente que me assiste agora está a se prostituir de forma inconsciente. Mas nós vamos passar assim, para a juventude propriamente. Hoje em dia há muito namoro na juventude. Estamos aqui a aprender hoje que afinal é prostituição. E acontecem muitas coisas além do que a Bíblia manda, do que a Bíblia ensina. Como é que devemos olhar para esta situação? Bem, é uma situação lastimável, o que nós hoje estamos a viver, porque o pecado está a se tornar como uma cultura e os ensinos em que as pessoas deveriam receber estão também a receber de uma forma distorcida. E há muita promiscuidade e há muita promoção desta mesma situação em que a juventude hoje vive. Promoção estas que nos vêm através dos supostos influenciadores, que acabam de ser como uma referência para a mesma juventude, e também dos próprios, do que eles mesmos consomem através das suas músicas, não é? As mesmas músicas transformam ou transformaram a sociedade que nós hoje temos, a sociedade que nós hoje vivemos. E, infelizmente, a nossa sociedade chama o mal de bem e o bem de mal. Bem, eu quero explicar realmente sobre a definição do namoro para que as pessoas possam compreender de uma forma clara. É assim, o namoro, por que o namoro é a legalização da prostituição segundo a verdadeira palavra de Deus? O namoro, a princípio, as pessoas dizem que não, o namoro é para conhecerem-se. Não, o namoro não é só isso, não é só aquilo. É a preparação para o casamento. Sim, é a preparação para o casamento. Só que através disso, não é? É aí onde as pessoas vão aproveitar-se. Acariciar, abraçar-se, beijar-se. Há namoros cristãos sem toque. Sim, os namoros cristãos é tudo satânico. O próprio namoro cristão pode muitas das vezes evitar a prostituição no ato sexual, mas vai permitir com que o homem ou a mulher acariciem-se. Com que, por exemplo, o homem, a mulher vai lavar, vai arrumar o quarto do homem. É um pecado de sexo uma mulher ir arrumar o quarto do seu suposto noivo, e sobre ou namorado. Sodoma e Gomorra, na nossa juventude, como é que se implementa isso? Como é que se justifica? Sim, bem, este exemplo, enquadrando assim a certo, juventude? mas antes é necessário com que eu especifico claramente em relação a este ponto. Vejamos, é um pecado de sexo, ok? Uma mulher ir arrumar o quarto do seu suposto namorado, ou noivo, ou como. É um pecado de sexo. Como assim, de acordo com a revelação de Deus, isto em capítulo 146, de acordo com o que Deus revelou para os nossos dias. Está na Bíblia? Bem, a Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia não é a palavra absoluta de Deus ou a palavra total de Deus. Mas qual é a referência? Onde é que podemos encontrar este ponto? Capítulo 146. É de geração em geração. Deixa-me eu abrir um parênteses antes de eu dar a sequência. Deus não envia a Bíblia. Deus envia profetas. E os profetas de Deus vêm com uma mensagem. E a mensagem deste profeta acarreta o seu nome. E por sua vez,
um profeta tem um livro. E os livros que nós temos na Bíblia não são todos os livros dos profetas que Deus enviou antes de nós. São alguns dos livros que nós temos. Por isso, se algo for pecado hoje, por exemplo, não necessariamente estará na Bíblia, ok? Mas devemos saber o que é que Deus diz hoje. O que é que Deus vem nos dizer hoje? É o que eu disse. Isso está em capítulo 146. Então, conforme eu dizia, estou dizendo sobre o namoro cristão, mas quem desses que estão a namorar não acariciam-se, não conversam acima das 19 horas, não têm estado em companhia, é um pecado, não é? Supostamente pessoas ditos namorados ou como, estarem em companhia a partir das 19 horas. O que é, apóstolo? Sim, então isto a humanidade não sabe. Horários, de acordo? Por isso que nós também devemos saber o que é que Deus diz hoje para os nossos dias. Por exemplo, conforme dando a sequência do que eu estou aqui a realçar. Estes supostos namorados ou namoradas vão dizer que não, é um namoro cristão. Mas o irmão e a irmã já estão a se beijar. O irmão e a irmã... Mas não é envolvimento. Mas o pecado não é só o envolvimento sexual, porque a humanidade tem uma falsa compreensão da verdadeira palavra de Deus. Mesmo o facto de pessoas supostamente serem noivos, andarem-se de mãos dadas, bem abraçadinhos, também é um pecado. Ok? Então, quer dizer, as pessoas não têm a compreensão. E o próprio namoro vem legalizar tudo e isso. E a prostituição, falarem até depois das 19 horas. Com certeza. Vem legalizar tudo isso. E vem dar força a tudo isto. E você vê algo, vê algo. Mesmo estes supostos namorados e namoradinhas, você vê que eles, conscientemente, de uma forma ou outra, eles sabem que estão a fazer errado. Na sua maior parte, na maior parte das vezes, o pai nem conhece o suposto homem. A mãe nem conhece o suposto homem. Ou então, o pai ou a mãe não conhece a suposta mulher. Então, isso faz-nos compreender que há algo errado por trás disso. Mas, apóstolo, tem o caso que o apóstolo disse, por exemplo, na antiguidade, os pais escolhiam os parceiros pelos filhos. O apóstolo está a dizer que a prostituição é basicamente errado, alguém ficar com alguém que os pais nem conhecem, sendo que há casos destes. Por exemplo, o apóstolo acabou de dizer que o pai da sua esposa queria que casasse com a sua filha, porém os seus pais não conheciam a filha dele. Bem, aqui vamos entrar quase em um outro tema, mas eu serei cuidadoso em poder retornar ao nosso tema. O namoro, ela causa-nos maldição. Por isso que todos esses namorados e namoradinhas estão a ficar 10 anos de casamento, 5 anos e tudo acabou. 7 anos e tudo acabou. Mas agora vejamos. Aquilo que nós chamávamos de antigamente, os nossos bisavós, eles envelheceram juntos. Mas eles não se conheceram. Era a vontade de Deus para aqueles dias. Aquela era a vontade perfeita de Deus. É a vontade perfeita de Deus naqueles dias. O pai procurar uma mulher para o seu filho. Hoje não. Hoje, as pessoas estão a seguir as suas próprias vias. Via que não é a vontade perfeita de Deus. As pessoas estão a preferir conhecer primeiramente ela ou ele. E as pessoas chamam isso de que o que os nossos bisavós viveram, aquilo é para antigamente. Eu vou casar uma mulher que eu não conhecia, mas agora estão a lhe conhecer antes, não é? Mas só estão a ficar 2 anos e depois já estão a se separar. Estão a ficar 5 anos e já estão a se separar. O porquê? Porque não estão na vontade perfeita de Deus. A sociedade deveria refletir. Por que os nossos bisavós envelheceram? Mas por sua vez, nem precisam de namorar. Mas o que eles estão a fazer. O casamento tradicional é pecado? Mas aquilo não é casamento tradicional. É errado chamar aquilo de casamento tradicional. É o casamento. Aquele é o casamento mesmo na vontade perfeita de Deus. Segundo Gênesis capítulo 24. O chamado casamento tradicional é que é o próprio casamento. Mas é assim, o que eu quero com que os telespectadores compreendam é o seguinte. Para um homem casar uma mulher, de preferência, se eles não seguirem a via, se eles não, porque vocês devem saber o que é que Deus diz hoje. Como as pessoas não sabem o que é que Deus diz hoje, vocês devem seguir a via
que os seus pais, que os seus bisavós Mas o que seguiram. Deus diz hoje não é o que Deus disse ontem. A palavra de Deus, Deus age de acordo com Deus age no presente do indicativo. As realidades de outrora não são as mesmas realidades de hoje. Por exemplo, eu citei Gênesis capítulo 24. E de acordo com Gênesis capítulo 24, foi assim com que os nossos bisavós casaram. E eu vou te explicar que eles foram muito felizes. Eles morreram, envelheceram juntos. Mas esta juventude que está a namorar, a qual Deus tem dito que é prostituição, e quem está a fazer isso está sob a maldição de Deus, não conhecerá a felicidade que poderia ter conhecido. Esta mesma juventude que tem se rebelado com a palavra de Deus, então nós estamos a viver. Eles ficam 5 anos de casamento, mas já não estão mais juntos. Mas então qual Se, é a se, via? se viverem 10 anos de casamento, é muita violência doméstica, ok? Mas vem algo. Os nossos avós, os nossos bisavós, eles não precisaram desta mesma prostituição. Mas eles envelheceram. Por que a humanidade... Porque a sociedade não pergunta-se onde está a origem da infidelidade. Onde está a origem do divórcio. Ou o que está por trás disso? O que Deus diz? Está no namoro. Que é prostituição. Ok? Porque esta mesma prostituição acarreta maldições. E estas mesmas maldições a pessoa irá poder viver durante o seu casamento. E é neste sentido com que o casamento não será aquela lua de mel. Então... Não será aquilo que a pessoa esperava. Por quê? Você vê que a própria mulher que está ali a casar, ela está vestida de vestido branco. Mas ela não é virgem. É um pecado uma mulher que não é virgem casar com vestido branco. Você vê? Ela é uma prostituta. Tantos homens já puderam conhecer ela. E ela ainda por cima coloca véu. Véu, não é? É um pecado, é um engano. Esta pessoa está sob a maldição de Deus. Porque está a enganar a humanidade. Uma prostituta não pode vestir-se de branco no dia do seu casamento. Uma prostituta por namorar. Sim, a partir do momento que a pessoa não é virgem. Porque é assim, uma mulher deve dizer que em toda a minha vida, o meu marido é o primeiro homem que eu conheci. Mas você vê que estas jovens... Tantos homens já passaram por elas, você vê? Mas apesar disso, elas ainda vestem-se de branco. De branco. É um pecado vestir-se de branco enquanto a mulher não for virgem. Você vê? É um engano a uma humanidade. Ela tem que se vestir de outra cor, amarelo, azul, vermelho, qualquer cor, exceto o vermelho, porque ela não é virgem mais. Só uma mulher virgem que nunca conheceu nenhum homem, que nunca praticou a masturbação, pode casar-se de vestido branco. Então, a humanidade não conhece o que a vontade de Deus hoje. Caminha de torta à direita, mas depois querem as mesmas regalias que elas poderiam ter se fossem virgens. Então, é um engano. E neste engano, elas vivem sob a maldição. Por isso que, infelizmente, há muita separação, há muito divórcio, há muito adultério e assim por diante. E mesmo não entrando... Um momento só, por favor, sim, não sim. esqueça do que vai... Certo. Será que maquiagem é pecado? Sim ou não só? Usar maquiagem é pecado? É totalmente pecado. O que é? Agatha Star! Vê algo. É um assim. momento só. Agatha, é pecado fazer-me essa maquiagem para o programa Dicas no Ar? O apóstolo acabou de dizer. Será que eu devo gravar sem maquiagem nas próximas edições? O correto é gravares naturalmente, Agatha, com o teu próprio cabelo, atenção, com o teu próprio cabelo, porque você vê algo, da maneira que tu estás, este mesmo cabelo vai trazer-te muitas doenças em casa. Vocês não sabem o que está por trás de usarem estes supostos cabelos, que vocês chamam de cabelo brasileiro, cabelo não sei mais quando. Quando você, da maneira que tu estás, é como se pudesse dizer que Deus deveria me ter feito assim. É como se você não está de acordo com a aparência que Deus pode oferecer. Apóstolo, um momento. Agatha Star. Esta mensagem vai especialmente para a Agatha Star, que cuida do meu look. Infelizmente, te perdemos, porque o apóstolo disse que é pecado e eu devo gravar de forma natural. Vamos perder a Agatha, apóstolo? Apóstolo. A única maneira é a pessoa seguir a vontade de Deus. A mulher deve ser totalmente natural. O ateliê da Agatha fechou. Temos que seguir a vontade de Deus. Fechamos o ateliê. Muito obrigada, Agatha. Na próxima edição estarás comigo. Eu não quero pecar, não é? Mas visita o espaço da Agatha Star, que está no Benfica.
corram já, não tenham medo de pecar, apóstolo, desculpa. Venham a Agatha Star e vão ficar naturais. Serão só um lápis assim básico, nem vai se notar que usou maquiagem, estarás como Deus te fez, só com um pouquinho de detalhe assim a mais das mãos da Agatha Star. Pode ser, né? Não é possível. Bem, e você vê algo, e também mesmo estes novos looks que as pessoas têm feito. Não, mas não vamos por aí. Sim, mas de ver algo. Eu quero realçar aproveitando o nosso tema, mesmo aproveitando esta brecha, né? Estes mesmos looks que as pessoas têm feito, também têm promovido a mesma promiscuidade, a prostituição, o ato sexual e assim por dentro. Você vê hoje meninas de 17 anos, 18 anos, apresentam-se de 20 anos, de 20 anos, né? Apresentam-se de uma certa maneira que muitas vezes vai acabar de induzir ou seduzir um certo homem que acaba já de estar doente mentalmente. Você vê? Então, tudo isso também temos, infelizmente, está na fornicação. Espectadores, da sessão que nós por temos favor, vivido. não caiam em tentação por causa da bela maquiagem que a Agatha me fez. É só para o programa. Não caiam em tentação, não é nada propositado. Não pequem, mas vão sim. É o ateliê da Agatha, porque a Agatha precisa de vocês para crescer, né? Sigam nas páginas da Agatha Star também, Facebook, Instagram, TikTok, tudo quanto é rede social, Agatha Star. E vejam essa maravilha. Mas estará natural, como eu já disse. Voltando assim para o nosso tema, apóstolo, na juventude, eu estou muito triste ao descobrir que há muita prostituição de forma inconsciente, que eu estou a descobrir hoje. Equipa técnica, será que tem namorado? Espero que não. Será que os meus técnicos têm namorado? Eu espero que não. Mas então, apóstolo, qual a via que podemos usar para não pecarmos? Obrigado pela questão. A via que nós devemos seguir é a via traçada por Deus. De geração em geração, Deus sempre envia um profeta. E este profeta vem com uma mensagem. E a mensagem deste profeta é o livro de código de vida para todos os vivos naquela geração. Quer dizer, de que se alguém pretende estar na vontade de Deus, se alguém pretende viver corretamente a vida, ele deve obter o livro do profeta Caco Filipe, porque o livro do profeta da geração é que traz a vontade perfeita de Deus para os vivos naquela geração. Porque se nós vivemos da maneira que estamos a viver, primeiramente, esta mesma vida ou esta mesma onda, muitas das vezes não nos caracteriza a nós como africanos. São resultados do Ocidente. E isto já destrói muitas das vezes os nossos princípios, a moral, a própria moral em si. Não é? Tem um outro termo que foge-me, que eu queria aqui realçar. Nós estamos a acabar de perder todas estas coisas. E por que estamos a perder? É por razões do Ocidente, por razões do pecado, que as pessoas elas insistem a fazer dela como uma cultura. Vejamos de que hoje em dia estamos a ver meninas de 14 anos, de 16, até tem já certos termos, até tem mulheres que chamam... Apóstolo, desculpa cortá-lo. Recentemente eu vi um caso de uma menina menor de 15 anos, numa sala de aula, não sei se o apóstolo viu, a praticar sexo oral. Aproveitando a brecha, quais são as coisas feitas no ato que é pecado? Bem, eu não vi este vídeo, né? Também não tinha como ver. Eu já não deparei-me, nem que não tinha como ver por ser também algo impuro a princípio. Então, eu fui impura ao ver? Eu não vi, contaram. Sim, tá bem, contaram-me que se contaram é normal, mas a pessoa pode ver, é um pecado, ok? É um pecado. Então, conforme eu vou responder à tua questão, mas antes eu vou poder dar a sequência que também vai te responder este mesmo assunto. Então, se nós deixarmos com que a nossa sociedade viva conforme está a viver hoje, nós vamos ver que daqui a pouco meninas de 12 anos, meninos de 12 anos, 15, 14, já vão ser papai e mamãe, tudo bem? Então vamos acabar de estar em uma situação muito lastimável. E mesmo a falta de emprego no país pode surgir, e surge, e é também por razões destes mesmos atos. Quando a juventude comete muito pecado de sexo, porque o profeta Caco Filipe diz, segundo a revelação que ele recebeu da parte de Deus, quando um homem
e uma mulher cometem cometem pecado de sexo, enquanto ambos vivem na casa dos seus tutores, é um pecado para ele e é um pecado também para o seu próprio país. Por essa razão que nós podemos ver um certo país, o emprego está difícil. Deve-se também ao ato sexual, ao pecado de sexo. A falta de emprego em um país não por causa do sexo que tem que ser feito. Não somente daquilo que as pessoas veem, que talvez a própria política que o governo está a usar não é satisfatória, não. Mas também o ato sexual que a mesma juventude está a cometer. Quando uma juventude vive na promiscuidade, vive no imediatismo, vive da maneira que muitos vivem hoje, então este meu país estará sob a maldição e Deus não terá como abençoar este país. Então, muito desemprego porque estão Por isso que temos muitos jovens também desempregados. Por favor, pratiquem pouco, nós precisamos de emprego. Não é praticar pouco, não pratiquem nada. Então, conforme eu realçava, né? conforme eu dizia, isto acaba de deturpar. Então, quando nós vemos meninas de 15 anos a cometerem pecados de tal, isto é totalmente abominável. Mesmo um casal, né, eu vou só ler aqui. Sim, pode ser. Eu vou só ler aqui nas Sagradas Escrituras. Para sabermos assim quais são as coisas que os casais fazem no ato que é pecado. Diretamente do apóstolo Hugo Zé. Bem, a princípio eu vou ler aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Aqui diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então, hoje, a nossa sociedade há muita libertinagem. Você vê? Mesmo em casa, não há aquelas leis conforme outrora, porque estão a trazer leis do Ocidente para poder vir implementar aqui que não pode bater uma criança, não pode fazer isso numa criança. Claro que não podemos bater uma criança com violência, porque é um pecado. O profeta Caco diz que não pode bater uma criança com violência. Mas aquelas palmatórias que nós vivíamos na escola, acabou-se de ser retirado, agora é crime, não é? Então, todas essas coisas criam libertinagens. E estas mesmas libertinagens vão criar a sociedade que nós hoje temos. Porque as pessoas perguntam-se, mas por que a juventude hoje está assim? Não sabem que estão a tirar certos princípios que transformavam uma boa juventude, estão a trazer certos princípios que nem sequer é nosso, princípios do Ocidente, que estão sendo implementados aqui e que, por sua vez, então, está a poder tornar-se agora também como uma cultura. Por exemplo, meninos hoje com cabelos grandes e na escola, assim por diante. Tá bom, estão a definir que a pessoa é crespa, assim por diante, mas agora, no meu tempo, isso era errado. Você nem poderia entrar na escola. O pecado está a ser legalizado, o pecado está a ser modernizado. Vejamos, por exemplo, nos Atos, você falou de um ato altamente satânico, que é o sexo oral. O sexo oral é altamente satânico. Até para os casados? Vê. Quando o pecado não tem a ver se é para casados ou não para casados. Quando se trata de atos satânicos. O sexo oral, um homem com a sua esposa fazer esse sexo oral, este homem não ama esta mesma mulher. É conforme eu disse, o pecado está a ser legalizado, está a se tornar normal. Uns defendem que isto não é pecado quando é de mútuo acordo. Você vê, então as pessoas querem legalizar o pecado de qualquer maneira. Ainda que seja de mútuo acordo, o sexo oral, o sexo anal, não importa qual é a forma de sexo que as pessoas vão fazer, tudo isso é pecado se não for de papai e mamã. Sim, é o que essa geração perversa chama o sexo de papai e mamã. É a única via, é a única forma para a pessoa poder então fazer o sexo. Uma ou outra via, sexo anal, oral, chamam de 4, ou tem um bom de nome que vocês chamam. Assim, todas essas vias, ou todas estas formas que as pessoas fazem, cria maldição. Uma pessoa que faz estes tipos de atos está sob a maldição de Deus e não conhecerá a felicidade que poderá conhecer. Você vê algo, até há mulheres que chamam ao seu marido de bebê.
Mas você está chamando o teu próprio pecado? marido. Não, não é que é Ah, pecado. pensei Mas que é entenda pecado. algo. Sim, mas deixa-me eu terminar. Você vai chamar o teu. É mais fácil você chamá-lo de papá do que chamá-lo de bebê. Porque quando você vai chamá-lo de bebê, você não vai respeitá-lo. Então, um bebê que depois vai querer amamentar na xuxa da mulher é um pecado. É pecado? E agora, sim, é um pecado um homem colocar a sua boca no sexo, na xuxa É pecado. da sua mulher. Depois amanhã, esta mesma mulher vai chamá-lo de bebê. Então, quando chama-se de bebê, o bebê você pode lhe bater conforme você bem quer ou não. E é o que nós acabamos depois de viver em casas, em as mulheres chamarem os maridos conforme bem querem, gritarem para ele, não terem respeito por ele. Por quê? Por causa desses mesmos atos. Um homem então que coloca a sua boca na xuxa da mulher, ou faz sexo nela por trás, ou a mulher sobe por cima do marido no ato sexual. Como esta mulher vai respeitar o homem? É possível? Se ela já está a subir, já está a ter o trono do homem. Por subir. Aquilo que. Sim, quem é o cabeça? Não é o homem? É o homem não ou que é pode a subir. cabeça? Mas agora, ela está a subir para o homem. É impossível. Deus vai tirar. Quer dizer, ela automaticamente, sem ela mesma que quiser, já não vai ter respeito sobre Ao tal marido, porque tal homem. É uma maldição que estará sobre ela que ela vai perder respeito. Porque esse marido é uma criança. Você vê? Certo. Por quê? Sim. Sim. Podes terminar o Sim, raciocínio? Depois? vejamos o seguinte. Todas essas pessoas que estão a fazer que chamam inovações assim diante, você pode reparar que se eles vivem mais de 10 anos ou 15 anos juntos, vivem mais de 10 anos, de 15 anos também com muita falta de respeito. Ou Mas então, deve-se ao tipo de sexo? deve-se, é isto que está por trás, a infidelidade. Por isso que a humanidade deve perguntar-se, por que há muita infidelidade hoje? Por que há muita separação hoje? Está por trás destas inovações. Das posições. Estas mesmas inovações que as pessoas implementaram é que cria toda essa separação. Então você vai fazer isto com o teu próprio marido. Você vai colocá-lo um demônio. Você vai fazer isto com a tua própria mulher. Você vai colocá-la um demônio. Ela amanhã, quando estiver ausente de casa, assim diante, vai ter pensamentos de sexo, que é um pecado. Ter pensamentos e desejos de sexo é um pecado ter esses pensamentos. E através desses pensamentos, há qualquer menina aí por trás, nas ruas, assim por diante. Então é onde ele vai poder cair. As mulheres, hoje, são as que estão a promover a infidelidade no seu próprio casamento, através destas inovações que elas fazem se desrespeitar. Porque é uma falta de respeito. Porque em condições Mas normal. porque as mulheres, o sexo é envolvimento de duas Sim, pessoas? porque ela que deveria se respeitar. Você vê algo, toda mulher sabe, ou sabia, não sei, que estas posições de 4, colocar sexo anal, sexo não sei lá o quê, era para as prostitutas, para aquelas que eram pagas para isso. Mas agora, dentro de casa, uma mulher que foi dada em casamento, estão a fazer a mesma coisa. Significa que este marido não te respeita. Ele te vê como uma cadela. Você vê? Ele te vê como um animal. Por isso que ele faz sexo por ti para isso. Mas que tipo de satisfação é esta? É por isso que nós vemos homens fazem sexo em uma noite 4 vezes, 5. São forças satânicas. Um homem que tem força para fazer sexo só numa noite 4 vezes, 5 vezes. Que tipo de força é essa? Você vê? É altamente satânico. Não é uma força normal. Não é normal. É normal irmos ao paraíso? Normal irmos ao paraíso? É pecado irmos ao paraíso? Não, o correto é nós sermos salvos. E nós sendo salvos, seguindo o profeta do nosso tempo, claro que alcançaremos o paraíso. Nós já chegamos ao paraíso? Não. O profeta não notou. Chegamos ao paraíso. Sabe qual é o paraíso aqui? Não. É o quiosque da diva. Eu quero convidar a todos a... Profeta, gostou do paraíso? Em primeira mão, nós já chegamos. Quem ainda não chegou, ficou, porque Jesus já voltou, já subimos, já estamos aqui no quiosque da Diva a fazer a festa e em fortes conversas. Então, venham ao quiosque da Diva também, cheguem ao paraíso, curtam os vídeos todos do quiosque da Diva, sigam as páginas no Instagram, Facebook, TikTok. Eu acho que não é por causa da rede social. Sigam rápido, o número vai passar em rodapé e venham conhecer o paraíso para encontrar o profeta, o apóstolo e falar de temas como estes aqui. Porque já estamos com Deus.
Apóstolo, o apóstolo falou sobre horas para se falar depois das 19 horas com o parceiro. É pecado? Sim. Sim. Nós estamos em pecado e não sabemos. Veja, mesmo você ir em casa de um homem casado e a sua mulher não está, e você manter se for irmão da conversa. igreja. Sim, é mesmo isto, irmão. Vamos lá, esses irmãos da igreja ou como? Você ires em casa do teu irmão da igreja, ou sei lá de quem seja, que não seja teu familiar carnal, e o seu marido não está, e você manteres conversa com o seu marido, e a sua mulher não está, e você manteres conversa com o seu marido, é um pecado É de profundo. sexo. Ok? E tu deves confessar isto publicamente. Deves primeiramente ir pedir perdão a Deus, né? Por ter De ido uma na forma casa do pública. irmão da igreja sem a esposa dele estar em casa. Por manter conversa com ele E enquanto quando as pessoas não estão para estudar a Bíblia. Há religiões Independentemente, que vai estudar a Bíblia em casa. Suponhamos que meu marido não está e um irmão veio. este suposto irmão não pode manter conversa, ele não pode estar em sua casa enquanto o teu marido não está. Ok? Uma mulher sendo casada, ok? O marido não está em casa, alguém que não é seu familiar, vindo, a partir do momento que sabe que o homem não está, ele deve retirar-se e vir somente quando ele estiver em casa. E se ele estiver em casa, não pode manter conversa. Se ele estiver em casa esperando o teu esposo, não pode manter conversa contigo. É pecado. É um pecado. Apóstolo, eu aprendi muito e estou decepcionada. Não sei se devo dizer comigo, com a equipa técnica, porque estão a viver em pecado. Aqui, câmera 1 está a viver em pecado. Fala com a namorada depois das 19 horas, durma cedo. É só até as 18, não é? Sim, mas ele. Durma cedo, Agugu. Mas nem Durma com a namorada deve conversar acima das 19 horas. Assim mesmo, hoje, após o programa, ele deve dizer à namorada Amanhã. que o namoro acabou. Câmera 1, desculpa. Namora. Desculpa estar a rir, apóstolo. Mas o meu colega acha que ele vive em pecado. Depois do programa, acabou a cunhada, lamentamos informar. Mas nós não podemos viver em pecado, temos que cortar essas coisas. Sim, porque até, Sim. ainda acrescentando, porque até um homem que quer realmente casar você, este homem deve, por sua vez, ir em casa dos seus pais. Mas ele fala que ainda é cedo ir em casa dos seus pais, então não é sério. Ele quer experimentar, quer fazer ainda uma coisa. Quer pecar. Você vê? Se a pessoa gostou da mulher, se já gostou, Casa logo. na sua primeira vista, vai com os seus pais em casa dela, apresentam-se. Na primeira vista. Na primeira vista. Ou você querem ver-se quantas vezes? Mas não vai se casar com demônios. Não Mas- te conhece, vamos casar. Se calhar é Mas- demônio. É o que eu disse no decorrer do programa. Os nossos bisavós, trisavós, casaram assim. O teu bisavô não conheceu o teu avô, o teu avô, mas aconteceu, vê algo. Aconteceu que os pais do teu avô, não é, foram procurar uma mulher para ele e, por sua vez, conversaram com a família e a menina só disseram que não, esse é o teu marido. E levaram-lhe. E casou. E casou. E envelheceram juntos, foram felizes. Agora, repara, esses que ainda estão a conhecer-se antes. Ainda estão a namorar 7 meses, 4 meses, 5, 7 depois. anos, pastor. Anos? Apóstolo, já vi 7 anos de Não, namoro. vê algo. De prostituição. Um homem, a partir do momento que o homem quer uma mulher, logo que ele quer, deve casar logo no 7º mês, mais tardar. Se não casar no 7º mês, só pode casar mais depois do outro 7º mês. Se não casar depois do outro 7º mês, este homem nunca pode casar esta mulher. Se casar esta mulher, estará sobre a maldição de Deus. Apóstolo, sabe que eu acho que depois deste episódio, eu vou em muitos casamentos este ano. Porque eu acho que os meus técnicos vão casar. Sim, será vão muito me bom. convidar nos casamentos. Será muito bom, porque também vê algo. A infidelidade, a infelicidade dentro dos lares também está por trás disso, porque só há até o 14º mês
para uma pessoa casar uma mulher. Homem dá casamento. Significa que basta estar no 15º mês, já não pode mais casar esta mulher. Nunca pode mais. Nunca pode casar esta mulher. Depois de passar o 14º mês. Mas não se diz que tudo é no tempo de Deus. Não, mas o tempo de Deus é você, que não quer casar, deve ficar quieto. Se tu já tens olho para poder ver alguém e viste alguém, então é porque já tens como casar. Não vão ficar a brincar, né? Toda hora só ligando, olá amor, olá marido, olá amor, olá amor, olá amor, tanto amor, amor, amor e casa. E até é vergonhoso uma mulher chamar o seu prostituto de amor. O que é? Por quê? Porque alguém que o ama, alguém que o ama em condições normais, esta pessoa já deveria casar ela há muito tempo. Por que se ele ama a não mulher, casa com ela, não casa logo? Não merece ser chamada de amor. Por que quero ainda, não, devemos nos conhecer bem, Tem ainda que fazer eu devo... filho. E ali, Há umas que dizem isso. e Tem aí, que experimentar a máquina, se funciona ou não. E aí é algo já totalmente... Máquina da fotoarte não, outra máquina. É totalmente abominável, ok? É totalmente abominável. Já o ato sexual, quando estamos a falar de ato sexual, é totalmente abominável. Porque até aí as mulheres devem casar virgem e os homens devem casar casto. Esta é a vontade perfeita de Deus. É a vontade perfeita de Deus e é também a vontade perfeita do programa. Passarmos para uma rubrica agora, apóstolo. Espero que não seja pecado. Será assim rápido. Podemos? É uma rubrica chamada Contradiga a Dica, em que eu vou falar algumas frases e o apóstolo vai dizer o contrário do que eu vou dizer. Eu não sou bom nisso. Não serás. Todo mundo que cá passa. E nem precisa se preocupar. Não será pecado. Não vou induzi-lo a certos pensamentos. Será mesmo só a rubrica. Eu vou lançar algumas frases. E são frases... Por exemplo, podemos começar? E vai não, só que como eu não sou bom nisso, eu penso então que podemos tentar. Não vale a pena. Se não conseguir, vamos parar. Podemos tentar? Podemos tentar. E a primeira frase... Aqui está o meu sininho. A primeira frase é... Beijo no namoro não é pecado. Essa é uma forma de saciar o que não podemos fazer ainda. Bem, é totalmente abominável um homem colocar a sua língua na boca da sua mulher. Um homem que coloca a sua língua na boca da sua mulher, comendo a saliva como um porco, está a pecar diante de Deus, ok? O beijo, se a pessoa tem que dar beijo à sua mulher, deve ser assim, o que essa geração perversa chama de papai e mamãe agora, aquilo de... Tipo de porco, é totalmente abominável. Ok. Os namorados às vezes pedem que as namoradas vão às suas casas ajudar a arrumar só porque estão cansados. É um pecado de adultério, é um pecado de sexo, perdão. Uma mulher ir arrumar o quarto do limpar seu... o chão. Sim, arrumar, limpar o chão, ou mesmo lavar um lençol, ou limpar lavar o tênis, assim por dentro. E cozinhar é um pecado de sexo. E uma mulher que faz isso totalmente é uma prostituta. Às vezes nós apresentamos os nossos namorados ou prostitutos às nossas amigas para conhecerem já a família. Bem, a partir do momento que um homem vem dizer a uma mulher que quer casar ela, não é? Esta mulher deve pedir a este homem para vir com os seus pais para poder então ter com os pais dela. A vida é uma inovação e às vezes no ato precisamos de inovações. Todas as formas de inovações no ato sexual é totalmente abominável. E todos os ouvintes devem saber. Um homem que aproxima a sua mulher por trás como um animal é um pagão. Um homem que coloca a sua boca na xuxa de uma mulher no lugar do seu bebê é totalmente abominável. Um homem que no ato sexual permite a sua mulher subir por cima dele como se ela fosse o homem é totalmente abominável e isto é pecado. E ambos devem confessar publicamente. Teremos quantas confissões neste ano? Bem, tudo vai depender de acordo com que as pessoas vão poder transgredir a palavra de Deus. Quem transgredir a palavra de Deus terá que confessar. Uma das formas mais boas de mantermos contato com o Senhor é indo à igreja.
O maior pecado hoje é você ser membro de uma igreja católica, protestante, evangélica e branamista. E atenção, diante de Deus, um homem que vai em uma igreja e um homem que, por exemplo, vai em casa de uma prostituta, o que vai em casa de uma prostituta é mais santo do que aquele que vai em uma igreja. Porque aquele que vai em casa de uma prostituta, ele já está consciente que está a pecar. Mas aquele que vai em uma igreja, então o diabo faz-lhe acreditar que o que ele está a fazer é correto. Muitos homens de Deus agem por causas sociais, falando sobre algumas coisas. Ou seja, tudo o que os homens de Deus dizem é verdade. Bem, não tem como haver um homem de Deus hoje se este, por sua vez, não foi estabelecido e consagrado pelo profeta Cacó Filipe. Quer dizer, todos esses que nós vemos supostos ser servos de Deus, que se chamam coaching, se chamam de palestrante, assim por diante, todos esses são comerciantes do templo, são empresários do evangelho. Todos, sim, todos são empresários do evangelho, são comerciantes. Você vê que eles têm o nome de Jesus como um capital inicial, eles usam o nome de Jesus como um capital inicial e eles são comerciantes do templo. Não é Deus quem os mandou, mas eles vêm em cumprimento de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11 e Mateus capítulo 24. Terminamos a nossa rubrica, mas eu tenho uma questão muito pertinente ao apóstolo. Apóstolo, eu já vi homens de Deus, inclusive, não vale estar a citar os nomes, a ensinar, inclusive, se tu uma outra questão, na igreja ensinam-se técnicas para exercer no ato pós-casamento. Eu já vi, por exemplo, igrejas em que leva-se cama, esteira, culto das mamães numa segunda-feira. Mamães, hoje vamos aprender como cozinhar o marido lá em casa naquela hora. É pecado. Olha, isto é um ato totalmente abominável e satânico. Você vê que todas essas mamães que ensinam todas estas coisas são elas que estão por trás de todas as separações dos lares. São elas que estão por trás de todas as infidelidades. Porque os nossos bisavós, trisavós, nem precisaram se humilhar-se desta maneira, como nós vemos esta juventude tenta humilhar-se para um homem estar com ele. Ela tem que se fazer isto, tem que se desrespeitar. As nossas bisavós não precisaram. Mas agora repara essas meninas que estão a se humilhar diante de um homem. Sim, que essas meninas que estão a se humilhar diante de um homem, também são elas até que estão a lhes deixar mais. Você vê? É para que vocês consigam compreender que isso não tem nada a ver com Deus. São atos satânicos. Se isto prendesse um homem, se isto não desse prende a fidelidade, então todos esses jovens não teriam 4, 5 namoradas, teriam somente elas. Você vê? Os nossos bisavós não precisaram serem humilhadas. É verdade. Então, tu mulher que nos acompanha, não precisas ser humilhada para que o homem seja teu. Se ele ama você, deve estar contigo conforme tu és, mas não deves ser como uma cadela para ele poder amar-te ou respeitar-te. Não, isso é totalmente abominável. Uma mulher que aceita tal ato, infelizmente, é lamentável informá-lo, ainda que seja o teu próprio marido, mas tu és uma prostituta. Está a queimar as borrachas da mulher. Homens, usa-se queimar as borrachas. Não sei se o apóstolo consegue perceber isso. É não, pecado, abominação. Nunca ouvi isso. Meninas, não aceitem. Eles não ficam. Por mais que eles te queimem a borracha ou o pneu todo, não vão ficar. Vão trair na mesma, não é, apóstolo? Então não vamos nos humilhar. Viva as mulheres, só papai e mamã. Se não quiser, não há casamento. Porque há homens capazes de dizer que se for só papai e mamãe, eu não quero casar. Sim, por quê? Porque este é um demônio. Este homem não é ele. Porque por exemplo, um homem que só gosta de fazer sexo por trás, esse já não é um homem. Você não deve olhá-lo como homem. Deve olhá-lo como um demônio. É um demônio que encarnou-se neste homem. E os seus desejos são todos desejos satânicos. Apóstolo, nós estamos assim já no final deste episódio, que eu sinto que está a ser curto. Eu tenho mais coisas para aprender hoje. E eu sinto que estou em pecado. E eu acho que depois deste episódio haverá uma conversão novamente, porque não me converti bem. Se for assim, não me converti bem. E a minha equipa técnica também não. Eu acho que vai ter casamento aqui depois de 7 meses, porque realizador, por favor, produtor, só tem 7 meses para casar.
Câmera 1, câmera 2, fotógrafo, 7 meses para casar. Eu quero ir no casamento, por favor, mostrem que amam, ok? Eu vou pedir agora ao apóstolo que deixe as últimas considerações para a juventude no que concerne a fornicação no seu todo, já envolvendo o ato sexual. Obrigado. Nas minhas últimas palavras, eu gostaria de poder realçar e endereçar uma mensagem a todos os jovens que devem primar, sobretudo na moral. Nós temos visto jovens chorando porque reprovaram em um concurso em que ele poderia ter a oportunidade de poder, por sua vez, testar no próximo ano, mas nunca temos visto pessoas chorarem porque perderam as suas virgindades, algo que nunca poderão ter a oportunidade de poder ter mais. Então, eu gostaria de poder dizer-vos, se tu és uma mulher virgem, se tu és um homem casto, guarda-se, tu serás uma bênção para o seu lar, tu serás uma bênção para Deus e Deus espera muito de ti. E para todas aquelas jovens, né, que são casadas, são recém-casadas, as tuas tias, mamães, as supostas mamães da igreja, podem vir dizer-te que não, olha, tu deves poder apimentar mais no lar, tu deves, por sua vez, fazer isso para o homem não deixar, assim por diante. Saiba que se tu acreditas ser uma filha de Deus, nunca podes permitir com que um homem faz de ti daquilo que vocês chamam de apimentar, assim por diante. Tu deves respeitar, o teu marido deve respeitá-la conforme tu és. E se ele ama-te, não é nestas coisas abomináveis que ele poderá sentir um amor por ti. O amor não tem nada a ver com estes desejos satânicos e muito menos com estes atos satânicos. E também convidaria a toda a juventude a poder obter o livro do profeta Caco Filipe, que é inteiramente gratuito. Tu podes procurar-me na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa, e enviar o seu endereço. O livro do profeta Caco Filipe é gratuito e a entrega também é gratuita. Tu podes enviar uma mensagem com seu endereço e o número de telefone e nós vamos então fazer-te a entrega no lugar em que tu desejares. Obrigado. Muito obrigada, apóstolo, pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui hoje. Espero que volte para mais temas como este. Obrigado, eu quem agradeço pelo convite. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. A todos lá em casa, é desta forma que terminamos mais uma edição do Dicas no Ar. Mas, como estamos no paraíso, eu não posso sair sem falar do paraíso. Quiosque da Diva, sigam-nos Instagram, Facebook, TikTok, em todas as redes, adiram os nossos serviços, venham cá porque não é pecado. Aqui é o paraíso, um lugar santo para consumir, realizar os vossos eventos, fazer foto, casamento, homens que amam as suas mulheres. Se for no paraíso, melhor. Aí já não contam o número de vezes, porque é no paraíso que é o Quiosque da Diva. Então, corram. Eu quero agradecer também ao Quiosque da Diva pela oportunidade de ter nos dado espaço mais uma vez e por ser o nosso fiel parceiro. Muito obrigado ao Quiosque da Diva. Nós voltaremos mais vezes e com o nosso sofá já aqui, porque prometo. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. A máquina da Fotoarte falou para vocês. Sigam-nos. Fotoarte Angola TV, TikTok, Facebook, Instagram. Máquina da Fotoarte, Kendi Fernandes em todas as redes também. É um beijo e eu volto na próxima edição. Tchau!